Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de me desculpar um pouquinho pelo atraso. A gente teve um probleminha aqui no ajuste do equipamento. A gente está conectado com o pessoal da Unicamp, da USP lá de Ribeirão Preto, um grupo de reumatologistas também do ABC, a Andresa e a Ana Cristina, que também estão nos seus computadores. Eu vou pedir desculpas, vocês vão conseguir receber a imagem dos slides e o áudio. Infelizmente o vídeo das pessoas dando aula a gente não vai conseguir fazer a transmissão, teve um problema na placa de vídeo aqui para a gente fazer a transmissão ao vivo. Mas depois a gente vai estar logo a seguir disponibilizando no site e aí a gente vai poder acompanhar o pessoal da USP de Ribeirão que ficou encarregado dessa nossa apresentação de hoje. E de antemão eu já agradeço a presença de vocês aqui por estarem presentes. Eu queria passar alguns avisos. A gente tem mais um fórum que vai ser, como sempre, na primeira terça-feira de cada mês. Vai ser o nosso último desse ano, que é o de 3 de outubro. É o grupo da Unisa. Então, no dia 3 de outubro, na terça-feira, em novembro e dezembro, a gente não vai estar realizando o fórum. E o grupo já decidiu o tema, que é neuromielite ótica, complicação ou comorbidade na síndrome de Sjögren primária, junto com a professora Virgínia. Nós temos também já definido também a data de um fórum em reumatologia, que é um fórum que a gente faz junto com o pessoal da APM, no dia 28 de outubro, é um sábado. Os nossos representantes lá na APM já idealizaram os temas que vão ser abordados, a reabilitação, infiltração, atualização e reumatismo de partes moles. Ficou um programa bastante interessante. Também já está disponível no site da Sociedade Paulista de Reumatologia, se vocês quiserem ter acesso a toda a programação e como fazer para se inscrever também. Lembrando mais uma vez que a gente já tem definido as datas dos nossos 2 principais eventos do ano que vem. É o 12º curso de revisão de reumatologia, no dia 24 e 25 de fevereiro, e o encontro de reumatologia avançada, o ERA, que é 17 a 19 de maio, quinta a sábado. A gente também tem disponibilizado no site a propaganda, o Save the Date, para que vocês possam já se programar para estar participando. E eu gostaria de, então, agradecer a presença do pessoal da USP de Ribeirão. Vieram aqui participar da nossa reunião o Dr. Rodrigo de Oliveira, que vai estar coordenando aqui o tema que foi selecionado, que é lúpus eritematoso sistêmico com manifestação endocrinológica atípica. Terminaremos também a apresentação da doutora Bárbara Seabra Carneiro, que vai estar apresentando o caso, né? É isso? E já também agradeço de antemão a presença da doutora Patrícia Moreira Gomes, que vai estar comentando o caso. Eu agradeço bastante a presença de vocês aqui, é um prazer recebê-los aqui. E eu vou então chamar o Rodrigo para poder estar coordenando a nossa reunião aqui. Obrigado. Boa noite a todos. Eu agradeço o convite de antemão. É um prazer estar aqui nesse evento. É uma oportunidade, a gente está discutindo casos, aprendendo. Sem mais delongas, eu gostaria já de chamar a Bárbara para apresentar o caso clínico. Depois, na sequência, a Patrícia vai moderar. E depois, no final, a gente fecha. Tá bom? Boa noite. Então, vamos à apresentação do caso clínico, sob orientação do Dr. Rodrigo de Oliveira e como moderadora a doutora Patrícia Moreira. Paciente, então, é SHRP, 39 anos, natural de Campinas, procedente de Rincão, São Paulo, auxiliar de serviços gerais, casada. Teve o primeiro atendimento no nosso serviço pela dermatologia em julho de 2006. Como história médica atual, ela apresentava há 3 anos placas eritematosas em face e membros superiores,
que tinham resolução espontânea, não deixavam cicatrizes após melhora, não tinham melhora com o uso de antihistamínicos, tinha também associado ao quadro fotossensibilidade. Há 2 anos, essas lesões aumentaram de extensão, tornaram-se pruriginosas e descamativas, associou-se ao quadro fenômeno de Renault e úlceras orais ocasionais, ora indolores, ora dolorosas. Depois de 1 ano, ela apareceu com perda ponderal de 14 quilos, apesar de polifagia, além de poliúria e polidipsia. Também tinha um quadro de artralgia de ritmo inflamatório, principalmente em punhos e metacarpofalangianas, com rigidez matinal acima de 1 hora. E também um quadro de mialgia difusa e edema de membros inferiores de predomínio no período vespertino. Como antecedentes pessoais, ela tinha um diagnóstico de diabetes há 1 ano, estava em uso de dose máxima de metformina, 2.550 mg dia, e estava em uso de dose alta também de insulina, uma dose total diária de 3,1 unidade quilo dia. Tinha uma história de picos hipertensivos durante a gestação, que ela não sabia definir ao certo qual o período da gestação que iniciou, se era uma doença específica da gravidez ou se já era uma hipertensão arterial crônica, mas estava no momento sem uso de antihipertensivos. Tinha história de menarca aos 13 anos, com amenorreia há 10 meses, sem investigação ginecológica adicional. Tinha uma história de gesta 2 para 1, aborto 1, e era tabagista de 1 maço dia há 13 anos. Ao exame físico, ela apresentava-se em bom estado geral, hipocorada, uma cruz em 4, tinha uma úlcera em palato duro, não tinha linfonodos cervicais, encontrava-se eupneica, eucárdica e normotensa. Nas extremidades, apresentavam edema de 1 cruz em 4 em membros inferiores, não se evidenciava artrite ou exame físico, somente dor à palpação de punhos. E na pele, apresentava lesões lenticulares, anomulares, eritematosas, com bordas elevadas em membros superiores. De exames complementares, ela apresentava uma anemia normocítica e normocrômica, com discreta anisocitose, porém sem reticulocitose. Tinha também uma leucopenia com linfopenia, com contagem de plaquetas normal. Tinha elevação de velocidade de hemossedimentação, porém com proteína C reativa dentro da normalidade. A função renal era normal, não tinha distúrbio eletrolítico e enzimas hepáticas eram normais. Já nos exames da admissão, do início do acompanhamento com a gente, ela apresentava uma glicemia bastante alterada, com controle glicêmico nos últimos 3 meses também fora da normalidade, 12,12, valor normal menor que 5,7. A investigação da amenorreia que ela tinha com dosagens hormonais resultou negativa, estava dentro da normalidade, e sorologias virais, esqueci de acrescentar hepatites B e C, eram negativas. Quanto ao sedimento urinário, ela apresentava glicosúria de 3 cruzes, com proteinúria e hematúria, sem evidência de cilindros e leucócitos. E tinha dosagem de proteinúria nas 24 horas acima de 500 miligramas. No painel de autoanticorpos, ela apresentava um FAN. Esse FAN no imprint de fígado de camundongo, não as células de REP2, maior que 1/800, num padrão pontilhado. Apresentava também anti-SM e RNP positivos, com anti-DNA à época não reagente. Tinha hipocomplementemia com cumbis positivo, 1 cruz. Como a paciente não apresentava um rash malar característico, as lesões não pareciam de rash discoide, ela foi submetida à biópsia de pele, que veio como conclusão uma dermatite neutrofílica e leucocitoclasia. Não podiam concluir que era uma vasculite leucocitoclástica, porque não havia necrose fibrinoide, mas veio com essa conclusão. Como ela tinha aquela alteração de sedimento urinário, com hematúria, proteinúria maior que 500 miligramas nas 24 horas, a gente optou por fazer biópsia renal. Antes da biópsia, fez ultrassom de rins e vias urinárias, que mostrou rins de tamanhos normais, com exame compatível com a normalidade. A biópsia renal teve uma amostra não muito significativa, de 7 glomérulos, mas apresentou uma imunohistoquímica compatível com nefrite lúpica, com uma conclusão com alterações mesangiais compatíveis com classe 2B. Então, por fim, a gente fechou o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico para a paciente. Como ela começou o acompanhamento com a gente em 2006, a gente utilizou os critérios de 1997. Ela apresentava, então, 6 dos 11 critérios. Se a gente fosse usar o SLIC, que agora é de 2012, ela apresenta 8 de 17 critérios, então também fechava lúpus eritematoso sistêmico.
E era uma paciente que já se apresentava ao diagnóstico com atividade de doença intensa, com o SLEDAI pontuando 21 pontos. Então, ao final, os diagnósticos eram lúpus eritematoso sistêmico, com vasculite cutânea leucocitoclástica, nefrite classe 2B como os principais definidores de terapêutica, e diabetes mellito, de início recente, já insulino-dependente ao diagnóstico e com um controle glicêmico inadequado. Como evolução e condutas, então. Na internação para a biópsia renal, essa paciente apresentou descontrole glicêmico importante. Durante a internação, ela teve diversas glicemias capilares acima de 500 mg por decilitro, com necessidade diversas vezes de correção com insulina regular, como a gente vê através desse gráfico. E, inclusive, foi necessário aumentar a dose de insulina total para 4,6 unidades quilo dia. A dose que ela usava anteriormente era de 3,1 unidades quilo dia. Pelo quadro cutâneo e pelo quadro de nefrite, a gente introduziu, então, cloroquina e azatioprina para essa paciente, mas, mesmo depois de 3 meses do uso da azatioprina, ela evoluiu com piora da proteinúria, como a gente vê através desse gráfico. Então, a azatioprina foi introduzida aqui em dezembro, e após 3 meses, ela apresentava ainda proteinúria, na verdade, até teve piora, maior que 1 grama nas 24 horas. Tinha ainda persistência de alteração no sedimento urinário, com hematúria, mesmo após a introdução da azatioprina, ainda sem cilindros e sem leucocitúria, mas uma coisa que foi interessante que a gente viu foi que ela começou a evoluir com melhora da glicosúria. Tinha uma glicosúria de 3 cruzes inicialmente, e no penúltimo negativo, com uma cruz no último exame de urina. A função renal era normal, assim como a pressão arterial, ela não evoluiu com hipertensão arterial sistêmica durante esse período. O anti-DNA apresentava-se não reagente ao longo de todo o período de evolução. E ela persistia com hipocomplementanemia, até com queda em relação aos valores iniciais. Pelo quadro de diabetes, apesar de ter um diagnóstico recente de 1 ano, provavelmente não está associado à nefropatia diabética, a gente pediu a avaliação da oftalmologia para ver se não tinha retinopatia diabética que estivesse associada à nefropatia. Porém, resultou normal. Não tinha sinais de hemorragia ou exudatos ao fundo de olho. A retina era aplicada sem alterações. O paciente não apresentava retinopatia diabética. Outra coisa interessante que a gente observou é que, além da melhora da glicosúria, depois da introdução da azatioprina, que de novo foi aqui, em dezembro de 2006, ela passou a evoluir com melhora do controle glicêmico. Inicialmente, evoluiu com euglicemia, com necessidade de suspensão de insulina regular e redução de dose de insulina NPH. E, posteriormente, na verdade, só voltando, dá para a gente ver que ela evoluiu com um bom controle glicêmico nos últimos 3 meses. A hemoglobina glicosilada anterior era de 12,2 e ficou 7,7 durante a evolução. Então, como ela evoluiu com a piora da proteinúria, com acometimento renal e piora, a gente optou por iniciar pulsos de ciclofosfamida. Como ela tinha aquele descontrole glicêmico inicial, a gente optou por fazer sem metilprednisolona, foi somente a ciclofosfamida, então. Na internação para a realização da pulsoterapia com ciclofosfamida, a gente observou que a paciente evoluiu com diversos episódios de hipoglicemia, tanto pré quanto pós-prandiais. Ao final de tudo isso, ela evoluiu com melhora, com remissão total do quadro de nefrite. Foram realizados, total, 12 pulsos de ciclofosfamida. Os 6 últimos foram realizados com metilprednisolona. E, depois da pulsoterapia, a paciente teve terapia de manutenção com micofenolato de mofetil, já que tinha tido falha anterior à azatioprina. Durante a evolução dos pulsos, ela manteve-se sem uso de hipoglicemiantes orais ou insulina. E a gente percebe que nos controles glicêmicos posteriores, ela evoluiu com euglicemia, com hemoglobina glicosilada de 5,5 dentro da normalidade. Então, concluindo, é uma paciente com um diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico estabelecido, tinha acometimento renal, com acometimento da classe 2B, foi iniciada a azatioprina, ela tinha descontrole glicêmico que evoluiu com controle glicêmico após a introdução da azatioprina e até com hipoglicemia, que foi resolvida após a realização do pulso com a ciclofosfamida. E para investigação adicional, a gente solicitou essas dosagens hormonais, que é o que a doutora Patrícia vai explicar um pouquinho melhor para a gente.
Ela permaneceu um tempo internado com vocês, né? Foi a biópsia e depois para pulsoterapia. Isso, foi em novembro e dezembro, foi um pouquinho antes do início da azatioprina, né? Nesse tempo da internação, vocês mantiveram ela com solumedrol endovenoso diário, a dose 1 mg por quilo, ou com prednisona 1 mg por quilo? Na época a gente não introduziu não introduziu corticoterapia pelo descontrole glicêmico. Então ela manteve ao longo desse período sem corticoterapia. Vocês ficaram sem o corticoide? Aham. Inclusive, para a introdução da azatioprina, a gente não introduziu nada de corticoterapia pelo descontrole glicêmico. Foi só a azatioprina com a cloroquina. Tá. E a introdução da azatioprina junto com o antimalárico foi concomitante, né? Foi sim. Tá. Na tua apresentação você comentou que foi um pouquinho depois da introdução da azatioprina que ela começou a ter um pouquinho do controle glicêmico. Isso, tá foi certo? 3 meses depois, se a gente que observa. Foi em dezembro e 3 meses depois. Uhum. Por que vocês estão colocando que eventualmente seria a azatioprina e não eventualmente o antimalárico? Tem alguns trabalhos que também mostram que você pode ter um controle glicêmico antimalárico. Mas na tua apresentação você colocou, não, depois da azatioprina. Porque foi uma introdução concomitante, né? A gente não sabe ao certo de qual das duas que foi, mas foi junto, a gente concluiu que como era o imunossupressor, teve melhora depois do quadro da hipoglicemia, que foi a azatioprina, mas foi concomitante a introdução. Seja como for, foi 3 meses depois dessa introdução. Foi sim. É esse que eu queria saber. Tá bom, então. Tá ok. Lógico. Se eu entendi bem, ela quando veio para vocês já tinha 3 anos de doença, não é? Isso. E daí, nesses anos anteriores a passar com vocês, ela vinha tomando corticoide? Porque a primeira ideia que eu estava tendo era que essa diabetes foi induzida pelo corticoide e depois, inclusive, quando a nefrite começou a melhorar com o imunossupressor, eu imaginei que ela estivesse poupando o corticoide também, melhorando o diabetes, né? Mas não é isso que aconteceu. Ela não estava tomando corticoide. Não. Ela começou as lesões há 3 anos, não fazia uso de nenhuma medicação, somente de antihistamínico. E aí, há 1 ano, ela teve o diagnóstico de diabetes, mas sem uso de medicação alguma além de antihistamínico. Só mais uma coisinha. No padrão histológico lá, se eu prestei atenção, ela tem um padrão mesangial, tá certo? Isso. Com a discreta proliferação de mesângio, mas ela já tem alguns sinais de cronicidade. Ela tem uma nefrite já intersticial e tem uma fibrose já, né? Ela tem uma Fiat discreta. Então, assim, ela já tinha uma pontuação de cronicidade do ponto de vista renal, embora essa descompensação seja um pouquinho mais recente, né? Isso. É isso, né? Sim. Tá bom. Acho que não tinha como conclusão só o índice de atividade e cronicidade por essa biópsia, né? Mas... Tá, ok, entendi. Tá. Obrigado.